Boa noite a todos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de trazer a palavra. Deus é bom. Convido os irmãos a abrirem comigo 1 Samuel 30, versículos 1 a 6. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag ia esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então eu queria destacar nesse texto, essa última frase aqui. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então vamos fazer uma oração, feche seus olhos. Ó Senhor, venha falar conosco nessa noite. Senhor, Tu conhece cada coração que está aqui, conhece seus caminhos, seu dia a dia. Fala conosco nessa noite, Senhor, o que Tu tens para nos ensinar. Abre nosso coração, nosso entendimento, abre nossos olhos espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Então, interessante que podemos ver nesse texto quão difícil era essa situação para Davi, Ziclag havia sido tomada e sido queimada. As mulheres haviam sido levadas cativas, E fala ali, inclusive, que o povo queria apedrejar Davi por causa disso. Então, o que eu queria meditar com vocês aqui na atitude do rei Davi, um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Então, ele tinha tudo aqui para ficar muito mal, muito mal com toda aquela situação. Seus filhos e suas filhas tinham sido levados, a cidade foi queimada. Diz ali que eles choraram, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Davi muito se angustiou, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então muitas vezes nós temos situações na nossa vida que começam a nos desanimar, e a gente começa a não buscar o Senhor como buscava, a não ler a palavra tanto quanto lia, começa a se desanimar. E eu queria convidar os irmãos hoje a gente meditar assim, o que devemos fazer para nos reanimar no Senhor, como fez Davi? Porque nós precisamos hoje ser um povo forte, Deus precisa hoje de um povo forte, precisa vir um avivamento para o Brasil. Então precisamos nos reanimar no Senhor, nos fortalecer no Senhor. Não podemos andar como um povo triste, muitas vezes derrotado pelas circunstâncias da nossa vida, abatidos. Muitas vezes olhamos para as circunstâncias da nossa vida. Como Pedro, quando andava com Jesus sobre as águas, ele começou a olhar a força das águas, começou a afundar. Então, muitas vezes nós olhamos as circunstâncias, começamos a desanimar. Mas eu queria meditar com vocês aqui sobre nos reanimarmos no Senhor. O que pode nos reanimar no Senhor? Vamos abrir também aqui Isaías 40, 28 a 31. Isaías 40. Isaías 40.
40, 28 a 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Alguém tem na versão NVI? Poderia ler para mim? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem se exausta, ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por favor, repete para mim o 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Amém. Então, o Senhor é o único que pode nos fortalecer realmente, nos fortalecer no Senhor. Nos dá vigor quando nos sentimos sem forças, porque muitas vezes na caminhada cristã nós realmente começamos a nos sentir sem forças. Eu vou ler também aqui no próximo capítulo, Isaías 41, vou ler desde do 8 até o 11. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Então o que eu queria destacar era ali no 10, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quantas vezes nos sentimos como se não tivéssemos, estivéssemos faltando auxílio, sentimos dificuldade até mesmo com o nosso sustento, nossas dívidas. Esse mundo é um mundo tão terrível que vivemos, é um mundo tenebroso, de tantas lutas, um mundo de trevas. Mas Deus, Ele nos promete: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eu queria ver com vocês assim, o que pode, primeiro vamos ver o que pode nos desanimar, nos enfraquecer, porque a gente evite essas coisas, Depois eu vou ver o que nos fortalece no Senhor. Mas o que nos desanima, muitas vezes nos enfraquece na caminhada. Eu creio assim que o que mais nos desanima e nos enfraquece é o nosso pecado. O nosso próprio pecado é quem nos abate. Nós paramos para pensar, quando mais nos enfraquecemos, quando entristecemos o Senhor, uma atitude nossa, entristecemos o Senhor com a nossa vida. Então vem o desânimo, vem a tristeza, nos sentimos fracos, e um pecado leva a outro pecado. Então hoje Deus nos chama ao arrependimento. O Senhor está nos chamando ao arrependimento, porque Ele quer renovar nossas forças. Deus quer um povo forte no Senhor. Precisamos ser esse povo, precisamos ser a noiva vitoriosa que vai vencer. Então precisamos nos arrepender agora, nos arrepender de todo o pecado que nos enreda. Precisamos vencer a nós mesmos, a nossa carnalidade, que nos leva ao pecado. O que mais nos entristece, nos desanima, as acusações do inimigo, acusações do nosso próprio coração, quando a nossa própria consciência nos acusa muitas vezes.
né? Quando fizemos um propósito e não cumprimos, por exemplo, diante do Senhor, né? A Bíblia diz que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Então, se eu fizer um propósito, eu tenho que cumprir, só que muitas vezes nós falhamos, e isso nos abate, isso nos deixa mal, nos deixa às vezes arrasados, tristes. O inimigo nos acusa também, acusa o nosso coração. Eu vou abrir aqui 1 João 3. 1 João, ali pertinho do Apocalipse. 1 João 3, 20, 21 e 22. Pois, se o nosso coração nos acusar... Não, vou ler o 19 também. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, muitas vezes o nosso próprio coração nos acusa, né? Mas aqui diz que Deus é maior do que o nosso coração. Deus conhece nossas falhas, Ele sabe que você ainda é um pecador, mas Ele está nos chamando ao arrependimento. O que Ele quer que nós possamos chegar com confiança diante dEle, livres de todo pecado, irrepreensíveis diante do Senhor. Então, em tudo isso, Deus nos chama agora a um genuíno arrependimento, porque Ele quer ver uma mudança na nossa vida. Ele não quer nos ver abatidos, tristes na caminhada. Não, Deus quer um povo forte hoje, um povo que busca o Senhor, um povo que conhece o Senhor. Assim como Davi fazia, né? No momento da angústia, ele se reanimou no Senhor. Ele não se reanimou nas suas coisas, né? Ele não se reanimou nas circunstâncias da sua vida, nos seus bens materiais, porque conseguiu comprar bens materiais. Não. Ele se reanimou no Senhor. Então, em que você tem se reanimado hoje? Em que você tem buscado forças? Será que são as coisas que o cercam, na sua família, nas pessoas? Muitas vezes buscamos nos reanimar nas pessoas. E isso não vai nos reanimar, Senhor. Só quem pode realmente nos reanimar, como aconteceu com Davi, é o Senhor. Precisamos conhecer essa força que vem do Senhor, essa força que nos tira do desânimo, que renova nossas forças, né? Que nos faz vencer diante das batalhas que o inimigo nos apresenta. Que mais nos enfraquece, nos entristece e, consequentemente, enfraquece a igreja do Senhor, né? A falta de amor entre os irmãos também é algo que enfraquece o povo de Deus, né? A Bíblia nos exorta que amemos uns aos outros, então precisamos viver como família, né? Amar uns aos outros, amar os irmãos. Quando não temos esse amor uns pelos outros, nos enfraquecemos, né? Nós nos enfraquecemos porque o amor de Deus é algo que nos fortalece. Porque quando nós amamos o irmão, Deus pode transmitir o amor dele a esse irmão através da nossa vida. E quando não amamos o irmão, nós estamos impedindo Deus de nos usar para que esse irmão sinta o próprio amor de Deus, muitas vezes, né? Porque não é um amor humano. Precisamos orar que Deus coloque em nós o seu amor, o amor verdadeiro, o amor de Deus, o amor que vem do alto, que é um amor incondicional. Então, quando falta esse amor entre os irmãos, a igreja enfraquece, a igreja começa a enfraquecer, começa a perder vida. Quando surgem conflitos entre os irmãos, discórdias, os conflitos começam a nos enfraquecer, nos deixar, às vezes até deprimidos, né? Para baixo, como se diz, tristes, e já não buscamos o Senhor com o mesmo vigor que antes. Muitas vezes dependemos das circunstâncias, né? Para buscarmos o Senhor com alegria, com vigor, com persistência, sem desistir, né? Precisamos perseverar. Precisamos que o Senhor nos fortaleça, precisamos depender agora do Senhor.
Nesses últimos dias vamos precisar depender cada vez mais do Espírito Santo, né? Cada vez mais do Senhor, para que Ele nos fortaleça, que a gente consiga perseverar, porque os dias são maus e vai se tornar cada vez mais difícil. Quem não depender do Senhor não vai conseguir. Precisamos depender que o Senhor agora nos fortaleça, nos reanime. Vamos ver agora na palavra o que nos fortalece no Senhor. Tudo aquilo que nos anima, que nos fortalece, que nos conduz a um caminho de vitória. Abram comigo Neemias 8:10. Neemias. Vou ler o 9 e o 10. Não, achei. Porque antes dos Salmos ali, antes de Jó. No meio sistema. 8, 10. Eu vou ler 8, vou ler desde o 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, o principal aqui que eu queria destacar é o final, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Muitas vezes nós precisamos chorar diante do Senhor, precisamos chorar para os nossos irmãos, prantear, mas precisamos também buscar a alegria do Senhor, né? Depois do choro vem a alegria. Precisamos buscar essa alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor, ali diz, é a vossa força. A alegria do Senhor, ela nos dá forças para caminharmos. Eu vou ler 2 Coríntios 2:3. Tem vários textos aqui. Até os irmãos, se não quiserem abrir todos, não tem problema. 2 Coríntios 2. Isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. O que mostra aqui? Paulo falando, para que quando eu for eu não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me. O que esse texto está nos exortando? Que nós devemos alegrar uns aos outros, né? Levar a alegria do Senhor uns aos outros, fortalecer uns aos outros, porque se eu entristecer os meus irmãos, se eu entristecer os meus líderes, eu vou estar enfraquecendo a igreja do Senhor também, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então precisamos trazer alegria ao Senhor, trazer alegria aos nossos líderes, trazer alegria aos nossos irmãos, né? Alegrar uns aos outros, transmitir essa alegria do Senhor na nossa vida. 3 João 1:4, que pertinho do Apocalipse. Não precisam abrir isso aqui. Vou ler o 3 também. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então Paulo, aqui João, né, ele se alegrava de que os seus filhos espirituais andavam na verdade. Então quando andamos na verdade, nós trazemos alegria, né? Alegria ao corpo de Cristo. E quando andamos em pecado, trazemos tristeza, trazemos morte ao corpo de Cristo. Nós precisamos trazer alegria ao corpo de Cristo, andar na verdade,
buscar a verdade, buscar arrependimento, né? E ser alegria para os nossos irmãos. Eu vou abrir também João 16, 24. Agora tu viu, né? Esse quase. Também é livro. João 16, 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, aqui ele diz que aquilo que nós precisamos, devemos o quê? Ir aos pés do Senhor, pedir ao Senhor. Pedir ao Senhor, pedir e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Colocar tudo diante do Senhor, em súplicas, orações. Vamos ler mais alguns textos aqui que falam sobre alegria. Salmo 59, 16. Salmo 59, 16. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Isso aqui é um salmo de Davi. Davi, ele cantava, adorava constantemente ao Senhor, né? O Senhor era a força da vida dele. Salmo 43, 4. A gente conhece um pouco do coração de Davi, né, através dos seus salmos. Salmo 43, 4. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então, Davi se alegrava indo ao altar do Senhor, ao altar de Deus, diz ele, que é a minha grande alegria. Então é ali que nós precisamos renovar nossas forças, é ali que precisamos nos reabastecer, né? Se alegrar no Senhor, não se alegrar nas coisas. As coisas são passageiras, as coisas passam, né? E o Senhor permanece. Salmo 51, 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Isso aqui é totalmente oposto a uma pessoa que está vivendo abatido, desanimado e muitas vezes derrotado pelo pecado. Deus quer nos conduzir numa vida em vitória, uma vida com a alegria do Senhor, né? Em vitória contra o pecado na nossa vida, com o espírito voluntário. Salmo 4, versículo 7. No início. 4, 7. Quer que leia? Quer ler? Pode ler Salmo 4, versículo 7. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. No meu diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e do vinho. Porque a nossa alegria não deve depender dessas coisas, né? Da fartura, daquilo que Deus nos dá, das bênçãos que Deus nos dá. Não, a nossa alegria tem que depender do Senhor unicamente. Ainda que Deus nos dê coisas, precisamos conhecer essa alegria que não depende das coisas, que não depende das circunstâncias, né? Mas essa alegria que vem tão somente de conhecer o Senhor, de ir lá no altar do Senhor, que é a nossa alegria, e nos alegrar na presença do Senhor, por conhecer o Senhor. Então a alegria é uma das principais coisas que
fortalece o povo de Deus, né? Alegria no Senhor, não nas coisas, alegria no Senhor. Agora vamos ver outra coisa que fortalece o povo de Deus, atitudes, né, que fortalece o povo de Deus. Eu vou abrir Deuteronômios 11. Deuteronômio 11. Eu vou ler do 13 em diante. 13 até pelo 25. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não vos suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Eu vou passar agora, eu vou ler o 25. Ninguém vos poderá resistir, e o Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes, o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Então, o que diz ali no início? Se diligentemente obedecerdes. A obediência é vital para que Deus possa nos fortalecer. Precisamos obedecer ao Senhor, obedecer aos seus estatutos, obedecer a sua palavra, obedecer aos nossos líderes, né, para que Ele possa então nos fortalecer no Senhor. O que diz no 25: ninguém vos poderá resistir. Então, o inimigo, ele não pode ir contra um povo que obedece ao Senhor. Um povo que realmente obedece, ele vai ser fortalecido contra o inimigo de Deus. Agora, se não obedecer, muitas vezes não obedecemos, mas queremos andar bem diante do Senhor em desobediência, e Deus não vai permitir. Né? Muitas vezes não obedecemos, cada um de nós sabe, muitas coisas nós falhamos, né, irmãos? Quantas vezes fizemos um propósito e acabamos desistindo no meio da caminhada? Quantas vezes deixamos de seguir instruções valiosas que nos são dadas, preciosas, que servem para nos guardar, para nos proteger, para nos fortalecer, e muitas vezes não seguimos, mas queríamos estar fortes diante do Senhor e não conseguimos. Deus não permite. Deus, Ele quer a obediência. E então o inimigo não vai poder resistir contra a nossa vida. O inimigo não vai poder resistir contra um povo que obedece ao seu Deus. Então é mais um motivo para nós hoje buscarmos arrependimento no Senhor, né? Buscarmos arrependimento de todas as nossas desobediências, pequenas ou grandes, né? Muitas vezes desobedecemos em coisas pequenas, em instruções que nos são dadas, e não seguimos. Isso se chama desobediência, né? Quando nos é dado orientações e nós resistimos e não vemos necessidade de obedecer. E como vamos estar fortes no Senhor? Como vamos estar bem fortes no Senhor? Outra coisa que nos fortalece no Senhor aqui. Eu vou ler João 4, 23 e 24. João 4.
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, o que mais pode nos fortalecer hoje, né, do que adorar o Senhor? Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Adorar o Senhor com os nossos cânticos, com o nosso coração, com a nossa vida. O nosso coração tem que estar de acordo, totalmente de acordo com aquilo que cantamos, com aquilo que expressamos. Nossos lábios expressam ao Senhor. Tem que estar totalmente de acordo com o nosso coração. Deus, ele espera uma verdadeira adoração em espírito e verdade. Assim como Davi, ele adorava muito ao Senhor, podemos ver nos Salmos, né? Todos os Salmos são expressões de adoração a Deus. Ele reconhecia a soberania de Deus. Porque adorar não é simplesmente louvar, mas é uma atitude de reconhecer quem é Deus. Isso é adorar a Deus. Reconhecer quem é o meu Deus. Eu realmente dar a Ele o reconhecimento que Ele merece. Então eu estou adorando Ele. E isso nos fortalece no Senhor. Vamos abrir em Jó. Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22. Aqui nesse texto nós vamos ver o que é a verdadeira adoração. Aqui nos versículos anteriores, tinham acabado de acontecer várias desgraças aqui. Eu vou ler um pouquinho antes. Vou ler do 17 em diante. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, e em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Aí no 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, e lançou-se em terra e adorou. Não diz que ele cantou, né? Mas ele adorou o seu coração, Senhor. E disse: não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Essa foi a adoração de Jó. Esse reconhecimento que tudo pertence ao Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Diz ali que ele se lançou ao chão, em terra, e adorou o Senhor. E não atribuiu a Deus falta alguma em tudo aquilo que aconteceu. Muitas pessoas se revoltariam contra Deus, né? Morreram seus filhos, ele perdeu tudo. Mas qual foi a atitude de Jó? Foi oposta a tudo aquilo ali, foi contrária a tudo aquilo ali. Foi fora do normal, digamos. O normal seria ele ficar arrasado. Eles até muitas vezes se voltar contra Deus. Até a mulher de Jó se levantou contra Deus. Mas Jó não, ele rapou a cabeça, ele lançou-se em terra e adorou o Senhor. Que lindo, né, esse texto. Ele agiu contrário a toda aquela circunstância. Assim como Davi naquela situação. Tinha perdido a sua família, suas coisas tinham sido queimadas, mas ele se reanimou no Senhor. Independente de tudo que tinha acontecido, ele conseguiu se reanimar no Senhor. Como conseguimos nos reanimar no Senhor, adorar o Senhor, independente da circunstância, independente do que nos acontece? Adorar o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele nos deu, não pelo que Ele já nos tem dado. Ele nos deu muitas coisas, nos deu saúde, nos deu casa, emprego, muitas vezes família, filhos, mas precisamos adorar o Senhor por quem Ele é. Quem é o Senhor? Porque as coisas Deus pode nos dar hoje e nos tirar amanhã.
E será que nós vamos conseguir ter essa atitude de Jó? Ele lançou-se em terra e o adorou. E Jó, ele foi forte diante do Senhor, por causa da atitude dele. Deus fortaleceu ele. Né? Em toda aquela situação, ele estava forte em seu espírito. Eu vou abrir também agora aqui em Mateus 8, 2. Mateus 8, 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. E o 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então aqui podemos ver bem claramente que a adoração ela não está sempre relacionada a cânticos, a louvores, a cânticos, né? Você está na hora do louvor, adorando o Senhor, mas é atitude. O leproso, ali, qual foi a atitude dele? Ele reconheceu o poder do Senhor. Ele reconheceu que só Deus poderia purificá-lo. Então ele adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. Então Deus é soberano. Deus é soberano na nossa vida. Não importa a dificuldade que você possa estar vivendo, a dificuldade que nós estamos vivendo. Não importa, Deus é soberano. E Ele espera de nós essa adoração, esse reconhecimento de quem Ele é e o que Ele pode fazer na hora que Ele quiser. Ele pode mudar a sua situação na hora que Ele bem entender. Mas é Ele quem decide, é Ele quem governa a nossa vida. Ele é soberano. Então precisamos ter essa adoração no nosso coração e isso vai fortalecer a nossa vida. Essa adoração que não depende do que ganhamos, do que perdemos, mas depende de sabermos quem é o nosso Deus, a quem servimos e o quanto Ele nos ama, o quanto Ele entregou a vida por nós. Vamos abrir em Oséias 4, 10. Oséias 4, 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se à sensualidade, mas não se multiplicarão. Porque ao Senhor deixaram de adorar. Então aqui mostra Deus castigando o povo porque havia deixado de adorar o Senhor. No 9. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Porque deixaram de adorar o Senhor. Então Deus, Ele se entristece quando deixamos de adorar o Senhor. Deixamos de reconhecer quem é o nosso Deus. Deixamos de adorar no nosso dia a dia, ter um tempo de adoração e de louvor também. Adorar o Senhor com louvor. Ter um tempo de adoração, de nos dedicarmos um tempo ao Senhor, adorando Ele, em temor a Deus, em temor e tremor. O que mais fortalece o povo de Deus? A alegria, a obediência, a adoração. E eu destaquei aqui, como algo mais, nós já tínhamos falado antes, vamos falar mais um pouco aqui, sobre o amor de Deus. O amor entre os irmãos é o que fortalece a igreja, fortalece a nossa vida. Eu vou abrir Filemon 1:7. Depois de Hebreus, Tiago.
Filemon 1:7. É uma carta de Paulo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Ele está falando a Filemon, o que mostra aqui que o coração dos irmãos ele estava sendo reanimado por intermédio de Filemon. Tive grande alegria e conforto no teu amor, pelo amor uns aos outros. Então, o amor de Deus, o amor uns pelos outros, fortalecia a igreja primitiva, já naquela época. Eles provavam esse conforto, né, essa alegria de viver em amor. 1 Tessalonicenses 2:20. 1 Tessalonicenses. Olha o 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Né? Então, Paulo está falando aos Tessalonicenses que eles eram a alegria dele. Né? Vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do Senhor Jesus na sua vinda? Não sois vós? Vamos agora para Apocalipse. Apocalipse 2. Apocalipse 2, versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, aqui novamente a importância do amor a Deus, né? O amor a Deus, o amor aos irmãos, né? Temos que amar os irmãos com o amor de Deus. Então, diz ali que eles tinham abandonado o primeiro amor. Interessante que daí não diz assim, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Não, diz arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O que seriam essas primeiras obras? Essas primeiras obras, elas estão relacionadas ao amor a Deus. Quando eu amo a Deus, tem coisas que eu faço por amor a Deus. Volta à prática das primeiras obras. O que seria quando uma pessoa se converte a Deus? As coisas mais simples do Evangelho, quando ela se converte a Deus, ela começa a ler muito a palavra, ela começa a orar muito, buscar muito ao Senhor, adorar o Senhor, louvar o Senhor, começa a jejuar, ler, orar, jejuar, adorar ao Senhor. Essas coisas simples, né? Eu creio que essas são também as primeiras obras, né? As coisas mais simples que nós aprendemos quando conhecemos o Senhor. E que às vezes com o andar, né, com o passar dos anos, vamos diminuindo, vamos orando menos, buscando menos ao Senhor. Então, precisamos voltar ao primeiro amor, né? Esse amor que vai nos fortalecer no Senhor. Então agora nós vemos dias difíceis, né? Dias de trevas, dias de escuridão. E se nós não voltarmos a essas primeiras obras, essas coisas simples do Evangelho que nos fortaleciam, que nos fortaleceram no início da caminhada, né? Que é ir para a presença do Senhor, passar tempo na presença do Senhor. Esperar Deus falar com você, gastar tempo diante do Senhor, gastar tempo com a palavra do Senhor, não apenas ler rapidamente, ler para cumprir uma obrigação, mas gastar o seu tempo com a palavra, porque Jesus ele está na palavra. A
presença do Senhor Jesus está na palavra, então precisamos gastar tempo com a palavra. Isso vai nos fortalecer no Senhor. Essas coisas simples. Nos arrepender. Ó, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aí nos exorta: senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependa, se você não voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, Deus diz que vai remover da sua vida o teu candeeiro. É a presença do Espírito Santo. Ele vai remover de você. Se você não se arrepender, buscar um genuíno arrependimento, buscar hoje um genuíno arrependimento diante do Senhor, um arrependimento da nossa desobediência, de não seguirmos muitas vezes instruções que nos são dadas, Se não buscarmos esse verdadeiro arrependimento, Deus vai remover de nós a presença dEle. E isso é o que de mais grave poderia acontecer na nossa vida. É Deus retirar de nós a sua presença, retirar de nós o seu Espírito Santo, o seu candeeiro. Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é essa, porque Deus, Ele quer uma igreja vencedora e nós precisamos vencer. Todas essas promessas aqui nas cartas de Apocalipse, só tem promessas aos vencedores. Aqui. No capítulo, por exemplo, 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Depois, no 11. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Deus, Ele nos chama a vencer contra nós mesmos, a vencer o nosso pecado, a vencer a nossa desobediência, a nos arrepender diante do Senhor. Então eu queria hoje convidar os irmãos a gente buscar um profundo arrependimento na nossa vida, um profundo arrependimento diante do Senhor, de tudo que temos talvez entristecido o Senhor, entristecido os irmãos, enfraquecido a igreja do Senhor. Nós precisamos ser fortes, ser vencedores, e fortalecer a igreja do Senhor e sermos a noiva irrepreensível que vai entrar nas bodas do Cordeiro. Amém? Amém. Graças a Deus.